Imagine um homem comum emergindo das sombras de uma nação perdida. Oséias surgiu em tempos turbulentos, no coração do território setentrional chamado Israel, onde as promessas antigas de prosperidade haviam se dissipado em meio ao desvio coletivo. A adoração a entidades falsas dominava as ruas, e os habitantes priorizavam caprichos pessoais, ignorando os preceitos transmitidos gerações atrás. Desde a infância, ele notava as discrepâncias ao redor. Celebrações dedicadas a figuras como Baal, rituais que antes honravam o Altíssimo agora corrompidos pela falsidade. Seu espírito se agitava de modo singular, pressentindo que seu destino transcendia aquela confusão moral. Então veio o convite divino. Em um momento decisivo, o Criador o selecionou para atuar como emissário, não só através de discursos, mas por meio de sua existência cotidiana. Essa convocação alterou seu trajeto irreversivelmente. Ele aceitou, ciente de que confrontaria uma sociedade que via o desvio como norma, esquecendo os acordos estabelecidos por Moisés. O Altíssimo impôs uma diretiva surpreendente: unir-se em matrimônio a Gomer, uma figura notória por sua inconstância. Sem hesitar, Oséias cumpriu a orientação, formando uma aliança que intrigava observadores. Aos olhos alheios, parecia incongruente, um arauto celestial ligado a alguém propenso a desvios impulsivos. Murmúrios e críticas ecoavam, mas ele compreendia o simbolismo profundo. Essa união espelhava a conexão entre o Eterno e sua gente. Inicialmente, talvez houvesse um brilho de otimismo nele, mas logo a realidade se impôs. Gomer, similar à nação, desviava-se repetidamente, perseguindo ilusões externas. Cada afastamento dela infligia sofrimento intenso a Oséias, ecoando a angústia do Criador perante o abandono de seu povo por ícones vazios. Contudo, persistia o afeto inabalável dele por ela, ilustrando a misericórdia constante do Divino, sempre disposto a reconduzir os arrependidos. Essa narrativa revela lições sobre afeto sem limites, resgate e otimismo, incentivando-nos a valorizar a graça restauradora. Visualize um arauto celestial navegando por tormentas emocionais enquanto sua união se desdobra em lições vivas. Oséias, ao vivenciar as reviravoltas com Gomer, captava nuances mais sutis da proclamação divina. A devoção do Eterno transcendia barreiras, embora o desvio acarretasse repercussões inevitáveis. Dela surgiram descendentes, cada um marcado por designações proféticas que ecoavam alertas sombrios para a nação. O primogênito, um garoto, recebeu o título Jezreel, evocando um vale marcado por derramamento vital, aludindo aos atos brutais da linhagem de Jeú e prevendo catástrofes futuras naquele local. Esse rótulo sinalizava um veredito pendente sobre os habitantes. Em seguida, nasceu uma menina, batizada Lu-Ruamá, simbolizando a ausência de compaixão. Através dessa escolha, o Criador comunicava uma pausa na clemência para aqueles que o rejeitavam persistentemente. O emissário celestial sentia angústia ao invocar tal denominação, reconhecendo o impacto sobre sua comunidade, um sinal de que o distanciamento os conduziria a sofrimentos intensos. Em seguida, outro rapaz chegou, denominado Lo-Ami, indicando não minha gente. Essa expressão carregava gravidade extrema, sugerindo uma ruptura no vínculo sagrado. O mensageiro compreendia que, apesar da constância afetiva do Altíssimo, as escolhas erráticas demandavam responsabilidade, posicionando a nação como forasteira em meio às sombras de suas fraquezas. Com o decorrer dos dias, o profeta notava o afastamento crescente dela. Ela saía por temporadas extensas, enredando-se com parceiros alheios, e ele tinha ciência plena. O tormento era lancinante, uma lesão persistente. Cada movimento dela para longe melhorava o que a coletividade praticava contra o divino, idolatrando entidades externas, violando o compromisso ancestral. Noites solitárias serviam como ecos amargos de afetos não retribuídos. Ele experimentava diretamente a aflição do Criador. A deslealdade feria ambos os lados. Ainda assim, em sua melancolia, o arauto mantinha o carinho mesmo nos momentos de aparente derrota. Cada regresso dela era recebido com acolhida genuína, sem amargura ou ressentimento, mas com uma ternura que desafiava convenções.
Sabendo de saídas futuras, ele a recebia, paralelando a prontidão do Eterno para absolver, apesar das recaídas. Contudo, o seu espírito se exauria. Ela persistia em seus impulsos, alheia ao estrago causado. Ele, no entanto, não abandonava a causa. Chegou o instante em que ela sumiu definitivamente. Ele intuiu um significado. Total rendição a uma existência desejada, distante do lar. Fofocas se espalhavam pela localidade. Ela se enredou em laços opressivos, prisioneira de decisões próprias. O mensageiro machucado via nisso o resultado inescapável da infidelidade. Todavia, sua afeição por ela permanecia intacta. Em meio ao fardo, a orientação divina retornou. Resgate-a. Não bastava procurá-la, era preciso adquiri-la de volta. Ela havia mergulhado em abismos, reduzida à servidão, negociada entre estranhos. O arauto devia oferecer valor por quem já era sua, mas se perdera. Tal Comundo desafiava expectativas, mas espelhava a lealdade ilimitada do Criador pela nação. Diante de traições extremas, o emissário se dispunha a custear a reconquista. Ele perambulou pelas vias até localizá-la, abatida e rebaixada, irreconhecível da figura inicial. Pagou o montante exigido, sem regatear. Ao reconduzi-la, sua proclamação à coletividade ganhou clareza pungente. Cada declaração agora pulsava com a vivência de ter resgatado quem o ferira repetidamente. O que ele nutria por ela, o Altíssimo nutria pela gente. Apesar de desvios para cultos alheios e excessos, o convite à reconciliação persistia. Como ela se aprisionara, a nação se enredava em vícios, alienada da graça. O profeta não se restringia a exaltar a benevolência. Emitia alertas rigorosos sobre os rumos perigosos. Similar à queda dela em miséria, a nação beirava o colapso. Ele ressaltava como o culto falso e a degradação maculavam as almas. O julgamento pairava e a persistência em erros traria inevitáveis retaliações. Ele os instigava a retornar ao justo. O Criador ansiava por restauro e retidão. Infelizmente, a coletividade, como a dela, ignorava os chamados salvativos, imersa em indulgências e reverências vazias, cega pelo caos iminente. Mesmo em meio às previsões de ruína, o mensageiro enfatizava a persistência do afeto divino. O Senhor, qual um genitor compassivo, aguardava o remorso e o regresso de seus filhos. A própria aliança matrimonial dele atestava essa verdade inabalável. Considere um emissário divino persistindo em meio a sussurros de advertência e vislumbres de salvação futura. O arauto, refletindo sua própria lealdade inabalável a Gomer, ilustrava como o Criador se mantinha firme junto à nação, apesar de rejeições constantes. Enquanto os habitantes reverenciavam figuras inertes de rocha e tronco, a benevolência do Altíssimo os envolvia com tenacidade infatigável. Cada desvio deles causava aflição, mas sua clemência superava tudo, ansiosa por reconectar o pacto violado em inúmeras ocasiões. Contudo, a coletividade permanecia ofuscada, seduzida por garantias ilusórias de entidades vazias. O mensageiro os instigava a recordar a saída do Egito, quando o Eterno resgatou seus antepassados da opressão. Ele evocava as travessias áridas, sustentadas por alimento celestial e líquido vital, guiadas por sinal diurno nebuloso e luminosidade noturna flamejante. O Supremo sempre demonstrou constância, mas agora eles trocavam isso por laços efêmeros com forças incapazes de libertação. À medida que o profeta suplicava por mudança de rumo, percebia o prazo se encurtando. Suas exortações ganhavam intensidade diária, alertando que, sem reconciliação, o fim seria inestimável. O culto falso contaminara o solo, e os residentes seguiam cegamente para o abismo autoimposto. O domínio setentrional pairava no limiar do desmoronamento. Povos fronteiriços, notadamente os da Síria, vigiavam como caçadores aguardando a oportunidade. Essa hora se aproximava. Com alma sobrecarregada, o arauto proclamava pelas vias, prevendo a derrocada frente aos assírios, quando estruturas seriam arrasadas, terras desoladas e indivíduos arrastados para o degredo. Uma perspectiva aterradora, mas essencial para despertar consciência de que escolhas geram resultados. E a equidade divina não tolera indiferença eterna.
Ainda assim, em meio à penumbra, o emissário acenala por perspectiva luminosa. Caso abandonassem efígies e retornassem ao justo, o cataclismo poderia ser contornado. O Criador se dispunha a absolver, revitalizar o território e promover prosperidade renovada. Infelizmente, a nação, tal como a sua companheira, optava por aliados transitórios, desdenhando convites de afeto e indulgência. Mesmo com o veredito se adivinhando, o profeta destacava compromissos de recuperação. Ele vislumbrava que, após a provação, o desígnio celestial transcenderia a devastação. O Senhor, exibindo paciência vasta, assegurava retorno e um vínculo fresco, onde eles seriam seus e ele o deles. O mensageiro antevia um horizonte onde espíritos rígidos se abrandariam e a gente finalmente buscaria o originador. Ele pintava um quadro de renascimento, com solos sarados, plantações vicejantes e vilas reerguidas das cinzas. As vastidões estéreis, tanto materiais quanto internas, cederiam a oásis transbordantes de vitalidade e opulência. Os habitantes seriam abraçados outra vez, denominados sua herança, e o Altíssimo revelaria piedade, convertendo pranto em júbilo. No entanto, antes do reavivamento, a aflição os refinaria. O arauto intuía que a limpeza viria via tormento, e o setor nortiano se preparava para vivenciá-lo de modo profundo e definitivo. Ele prosseguia em sua senda, leal à convocação, mesmo perante audiências relutantes. Sua trajetória inteira moldara-se para espelhar a equidade e o carinho do Eterno. Não só verbalizava, mas incorporava. Tornara-se elo tangível entre a angústia celestial e o padecimento terreno. Em seu lar, provara a deserção e resgate, equipando-o para confrontar uma sociedade que, como sua parceira, perseguia deleites fugazes. O arauto não se limitava a transmitir, encarnava uma dedicação imperturbável, mesmo face a perfídias colossais. A nação, todavia, avançava em declínio voluntário, cada vez mais alheia ao divino. O culto espúrio enraizara-se tanto que raros temiam o pior. Mas o profeta discernia. O período de alertas findava. A era de acontabilidade despontava. Pense em um mensageiro celestial que, perante o abismo, ainda sussurra promessas de luz. O arauto, mesmo com o horizonte escurecendo, enfatizava a essência de um Criador que nutre afeto, concede absolvição e aplica a retidão com equilíbrio. Ele discernia que a repreensão chegaria, mas serviria como refinamento, guiando de volta ao percurso que reconstrói o fragmentado. O emissário presenciou o declínio do setor setentrional do espectador diante de um drama inexorável. Suas proclamações, que ressoaram pelas vias da região por eras, materializaram-se. A metrópole central, Samaria, sofreu cerco, invasão e aniquilamento. Os residentes foram arrastados como prisioneiros para o domínio assírio, despojados de seu solo, herança e essência. Tudo o que ele antevira se concretizava: o degredo, a devastação, o isolamento autoimposto do divino. A vastidão outrora fértil jazia árida, e a linhagem eleita subsistia como servos em domínio alheio. Para observadores, aquilo marcava o término. Contudo, o profeta intuía o contrário. Ele captava que, apesar da severidade da sanção, o relato da nação prosseguia. Tal qual reconquistara sua companheira, o Supremo, no instante oportuno, libertaria a coletividade. Sua comunicação inicial já delinhava. Perante deserções angustiantes, a dedicação do Eterno perdurava. A equidade demandava ajuste, mas o instinto paternal pulsava incessantemente por sua gente. Cada alerta dele entrelaçava-se com vislumbres de renovação, um otimismo de que, pós-tormento, eles seriam reintegrados como herdeiros. O percurso dele nos convida a ponderar sobre a essência do carinho e da constância.
toda a sua vivência, da união a oráculos, desvelava o núcleo do Altíssimo. Ele demonstrava que, independentemente dos desvios da nação para cultos vazios e rompimentos de pactos, o Senhor jamais os desamparava integralmente. Assim como persistira com sua parceira, o Criador se mantinha firme pela nação, inclusive nas fases mais obscuras. Sua existência ilustra um afeto que independe de impecabilidade alheia. Revela uma ternura resiliente e tenaz, mesmo em meio a aflições, desilusões e perfídias. O que mais comovia o arauto era a vastidão do apego divino por uma sociedade que, repetidamente, o renegava. O sofrimento dele ante as infidelidades dela mirrorava ao padecimento do justo perante a gente. Mas, assim como o emissário a procurou e redimiu, o Eterno se empenhava em salvar sua herança. E nisso reside algo transcendente, a indulgência. Ele nos orienta que, por mais distantes que nos afastemos do resto, sempre surge oportunidade de reconciliação. A benevolência do Criador suplanta qualquer deslealdade. Sua misericórdia eclipsa falhas humanas. O legado dele ressoa por gerações, recordando que o Espírito do Supremo acolhe os contritos que anseiam regressos. No cerne, sua lição irradia positividade. Uma devoção inabalável nos assegura que, quando tudo aparenta ruína, persiste via para o resgate. Se esta narrativa sobre o mensageiro o cativou e deseja prosseguir com relatos de crença e resiliência, marque aprovação nesse material, se inscreva e divida com entes queridos. Juntos, desvendaremos mais ensinamentos impactantes das Escrituras.